Amor à Primeira Vista, de Edson Almeida, parte 1, sinopse. Cris é uma jovem que perde o pai em acidente rodoviário e vai ao centro espírita na esperança de receber uma mensagem do pai desencarnado. É fácil conseguir uma mensagem de parente desencarnado? Será que existe amor à primeira vista? Ouça o livro para obter as respostas. Primeira parte. Perda irreparável. Capítulo 1. Os preparativos da viagem. Os trabalhadores acabaram de amarrar a carga. Seu Luciano vai em direção ao seu caminhão. Entra na cabina do veículo. Aperta o botão da ignição. O motor começa a funcionar. Manobra o caminhão até a portaria. Entrega a nota fiscal ao funcionário para carimbar. Enquanto isso, entra Aníbal com seu caminhão para carregar. É incrível como Aníbal escapou com vida do acidente daquele. Ia transportando combustível num caminhão-tanque. Chovia muito forte. A estrada estava escorregadia. O caminhão de Aníbal derrapou na estrada e começou a pegar fogo. As portas da cabine travaram e o fogo começou a se alastrar na boleia. Aníbal conta que fez uma prece com tanto fervor a São Cristóvão que logo em seguida surgiu outro caminhoneiro e, percebendo a situação, quebrou os vidros da janela e puxou para fora da boleia. Aníbal escapou com queimaduras leves e agradecido ao seu santo protetor. Participa todo ano da festa do padroeiro dos motoristas e, com a ajuda de amigos, distribui cestas básicas às famílias carentes. Agora Alexandre, o funcionário da portaria, devolve a nota fiscal carimbada e diz: "Boa viagem, seu Luciano. Vai com Deus e São Cristóvão te proteja. Obrigado." Seu Luciano dobra à direita, olha para o painel do caminhão e vê a foto de São Cristóvão e de sua família. Detém os olhos na foto da família e vê uma família feliz, encostada na cabine de um caminhão. Dona Carmen, a esposa de seu Luciano, é uma senhora atraente, de cor moreno claro, cabelos castanhos repartidos ao meio, caindo em linha reta até os ombros. À esquerda de Dona Carmen vemos seu Luciano, um senhor de bigode e cor moreno queimado de sol. Ao lado de seu Luciano, vemos da direita para a esquerda a última filha do casal, Luciana, jovem de 18 anos, pele bronzeada, olhos e cabelos castanhos. À direita de Luciana vemos Joana, moça bonita de 20 anos, e juntinho de seu Luciano vemos Cristina, ou Cris, como todos da família a tratam. Cris, a filha querida de seu Luciano, é uma moça bonita, bem feita, olhos grandes e pele bronzeada. Seu Luciano se questiona: por que se gosta mais de um filho do que de outro? E ele mesmo responde, após refletir durante algum tempo: porque existe filho mais carinhoso, amigo, solidário e obediente que outro. Seu Luciano fazia muito gosto que seu primeiro filho fosse do sexo masculino, para seguir sua profissão de caminhoneiro. E embora tenha nascido mulher, porque ele gosta tanto de Cris? Porque ele viu que isso não era o mais importante. O mais importante era vir com saúde. Cristina, Cris, que nome bonito. Ele deu o nome de Cris em homenagem a São Cristóvão. Seu Luciano ainda teve 2 filhos na esperança de ter um filho homem. Reduz a marcha do caminhão para entrar no conjunto habitacional onde mora. O conjunto ecumênico existe há 15 anos. A primeira etapa é formada por blocos de apartamentos e a segunda etapa é formada por casas. O conjunto tem uma praça bem arquitetada, onde existem templos e igrejas das várias denominações cristãs e também algumas igrejas das religiões orientais, tudo convivendo de maneira harmônica. Seu Luciano é de formação católica, no entanto tem simpatia pelo espiritismo, onde por curiosidade certa vez foi assistir a uma reunião espírita no centro espírita Planta o Bem para colher o bem com a filha Joana e visitou o anexo Imita Jesus para que tenhamos um mundo maravilhoso. Lá, belíssimo trabalho é realizado pelo médium espírita Roberto França. Comentam que a mediunidade dele é semelhante à de Divaldo Pereira Franco da Bahia. Seu Luciano compartilha dos pensamentos. Ninguém é autoridade para afirmar que religião A é a certa e a B é a errada. Religião certa é aquela que visa o bem do próximo e responde satisfatoriamente nossas indagações
E as religiões são como se fosse uma escola. Cabe a nós escolhermos aquela que, no nosso entender, nos possibilitará um melhor aprendizado. Seu Luciano está passando neste momento pela Avenida Deus é o Criador, principal via de acesso do conjunto ecumênico. Agora há um grande fluxo de veículos na avenida, ônibus, caminhões, táxis, autopasseio e moto trafegando numa velocidade média. De repente, a poucos metros de distância do caminhão, um menino atravessa a rua. Seu Luciano dá uma freada brusca, grita um palavrão. O caminhão dá uma batida de leve no corpo do garoto e o atira ao asfalto. Logo é formada uma multidão em redor do garoto. Seu Luciano desce do caminhão e comenta com o primeiro grupo de pessoas que encontra. Quando a gente atropela um garoto deste, aparece o pai e a mãe dizendo que a gente é que está errado. Estava correndo muito. Um senhor diz, favor de seu Luciano. O senhor não teve culpa. O garoto viu o caminhão e mesmo assim atravessou a rua. Agora seu Luciano está mais calmo, aproxima-se do garoto e diz, arranhou muito o garoto. Só o braço e o joelho. Vamos para a farmácia fazer um curativo? Precisa não, moço. Pode deixar, eu moro aqui perto. Diz uma senhora gorda e de bom coração. Seu Luciano estira a mão com uma cédula para dar à mulher. Não se preocupe, eu tenho material, não vou gastar nada. Mas, como é seu nome? Luciano. Obrigado, seu Luciano. Bom, já que não quer, como é mesmo seu nome? Geralda. Dona Geralda, eu moro aqui na rua Allan Kardec. Precisando qualquer coisa? Obrigada. Entra na cabine do caminhão, liga o motor e diz, juízo, garoto. Capítulo 2. Família feliz. É final de tarde. Luciano se aproxima de sua casa, é uma bonita moradia, formada por um amplo terraço e um oitão com espaço suficiente para estacionar um caminhão. Ele buzina, chamando a atenção da família. Surge no portão a filha Joana com seu bonito sorriso. Joana é espírita. Frequenta o centro espírita do bairro. Ela sempre foi uma menina diferente das outras. Sempre teve pressentimentos que acabavam acontecendo. Até que conheceu a amiga Andréia e foi convidada a frequentar o centro espírita dirigido por Roberto França. Ela não tenta convencer ninguém de casa a seguir o espiritismo. Ela diz que o espiritismo não admite proselitismo e a convicção da doutrina espírita deve ser de dentro para fora e não o contrário. Seu Luciano estaciona o caminhão, dirige-se até a filha e dá-lhe um beijo na testa. Oi, pai. Que bom que você chegou. Mãe está acabando de preparar a janta. Entra. Seu Luciano entra na casa, cumprimenta com beijo a mulher e as filhas. Cris e Luciana caminham até o banheiro, abre a torneira do chuveiro e recebe o jato de água forte. Entra relaxante, a água molhando seu corpo. Imagina que esta será a última viagem que fará fora do estado. Pretende pegar carona dentro do estado para ficar mais tempo com a família. E esta viagem lhe possibilitará pagar a última letra do caminhão e comprar um autopasseio novo. Fecha a torneira do chuveiro. Quando entra na cozinha, vê a mesa posta. Há muitos pratos na mesa, acompanhados de garfo, faca e guardanapos. Há também galetos e bolo. Poxa, que mesa bonita! Devo lembrar que meu aniversário não é hoje, acontece daqui a 7 dias. Nós sabemos, querido, diz Dona Carmen. Mas eu combinei com as meninas que, já que não vai ser possível você estar aqui na data do seu aniversário, deveríamos comemorar antes. Pai, deixa para viajar depois. Eu estou com maus pressentimentos, diz Joana. Que maus pressentimentos, filha? Não sei, pai. Alguma coisa me diz que não é bom você fazer esta viagem antes de completar o aniversário. Eu também, filha. Gostaria de viajar depois do meu aniversário, mas é que surgiu esta carga urgente e a certeza de ganhar muito dinheiro e deixar definitivamente as viagens pelo Brasil. Eu tenho certeza de que esta será minha última viagem. Claro, pai, vai. Esta será a última vez que você ficará muito tempo distante da gente. Diz Cris. Depois do jantar, seu Luciano pega o caminhão e põe-se na estrada, objetivando entregar a carga no menor tempo possível para voltar ao convívio da família. Capítulo 3. Estado de choque. Cris tira o resto de comida do prato com o garfo e vai despejando no lixeiro em cima da pia. Depois abre só um pouquinho a torneira, coloca o prato embaixo, derrama detergente sobre a esponja, molha e esfrega no prato.
Está profundamente triste. Hoje faz 8 dias da morte do pai em acidente rodoviário. Seu Luciano era caminhoneiro e entregaram uma carga em São Paulo, quando na perigosa rodovia Rio-Bahia, no trecho da Serra de Petrópolis, perdeu o controle do veículo e caiu no precipício. Cris viu, através do telejornal, um caminhão precipitar-se no abismo e incendiar-se. O cineasta amador ia passando no momento do sinistro e documentou tudo. Aquela cena chocou-a no primeiro momento e deprimiu-a no final da reportagem, quando reconheceu a placa do caminhão do pai. Agora, Cris sente uma vontade forte de chorar. Os olhos enchem-se de lágrimas. Seu Luciano tinha 49 anos de idade, embora aparentasse muito mais. O rosto mostrava-se envelhecido pelas extravagâncias que cometia. No velório, Cris teve uma crise de nervos quando viu dentro do caixão aqueles pedaços de carne carbonizada. Então, aquilo que estava vendo reduzido ao tamanho de um bebê, irreconhecível, era seu pai. Ele que em vida fora um homem alto, bonito, e a morte ficava nessa situação. Meu Deus, por quê? Cris cai em pranto. O pai tinha tantos projetos. Pensava em deixar de viajar pelo Brasil, onde muitas vezes passava 3 meses fora de casa, comprar um carro-passeio e viajar com a família pelo interior do estado. Dando sequência à angustiosa notícia, o apresentador do telejornal informava haver indícios de que o acidente fora provocado por um cochilo do motorista ao volante. Cris acredita nesta hipótese. O próprio pai já contara certa vez que, para honrar compromissos, dopava-se. Chegava a rodar 2 dias para entregar carga perecível em local e horário já pré-estabelecido. Acalme-se, minha filha. Cris volta à realidade e vê diante de si uma mulher de 45 anos, Dona Carmen, sua mãe, soluçando, semblante abatido, revoltada, e Cris desabafa. Eu não entendo Deus. Como é que Deus pode deixar no mundo pessoas más que fazem a guerra, assaltam, matam e tiram as pessoas boas e úteis? Não cabe a nós, minha filha, discutirmos os desígnios de Deus. Desde o dia em que papai morreu, não tenho fé em Deus, não tenho ânimo para viver. Sinto-me deprimida, achando a vida monótona, sem sentido. É preciso ter fé, minha filha, e resignação. O homem sem Deus não é nada. A morte é uma fatalidade que não podemos evitar. Capítulo 4. No umbral. Seu Luciano desperta numa região de sombras. Tudo é confuso em sua mente. Onde está? O que aconteceu? Lembra apenas que dirigia seu caminhão com destino a São Paulo. Estava na Serra de Petrópolis, agora está aqui neste lugar ensombrado. Nesse instante, seu Luciano vê formas diabólicas. Em seguida escuta uma gargalhada sinistra. Sente um medo terrível, coração aos saltos. A paisagem neste momento passa a ficar totalmente escura. Escuta um grito de loucura. Será que é algum companheiro louco? Seu Luciano dá um cochilo. É acordado por seres monstruosos. Depois ouve gritos de suicida, criminoso. Agora vê rostos alvares, expressões animalescas. Ele tem a impressão de ter perdido a ideia de tempo. Que dia é hoje? Há quanto tempo está aqui? Pensa no lar, na esposa e nas filhas. Pensa de forma mais intensa na filha querida Cris. Sente-se amargurado, deprimido. Será que morreu? Já ouviu a filha Joana dizer que há pessoas que morrem e não têm consciência que morreu? Será que ele morreu? Não. Seus pulmões respiram? Será que está ficando louco? Não. Escuta novamente o chamarem de criminoso, suicida. Não. Tem certeza que não se suicidou? Afinal, não se enforcou, não pegou uma arma e atirou em si mesmo? Deve estar ficando louco. Encontra um espelho no chão, pega e olha seu rosto. Está barbudo. Deve ser barba de 12 dias. Agora sente fome. Necessidade de fazer tudo o que fazia quando encarnado. Tem que encontrar um lugar para fazer estas necessidades fisiológicas. Caminha neste lugar ensombrado na esperança de encontrar um banheiro. Seu Luciano não sabe. Precisa o tempo que anda à procura de um banheiro e algo para comer. Agora está bem forte a fome que sente. Olha a estrada cheia de lama, tem uma ideia. Quem sabe se sugando a lama diminui a sede e a fome. Decide sugar a lama da estrada. Capítulo 5. Retomando a vida normal.
Decorreram 15 dias da morte de seu Luciano. No início foi difícil para Cris aceitar a morte do pai, pois seu Luciano teve uma presença marcante em sua vida. Mas com o passar do tempo e a medicação da mãe de Andréia, doutora Ana Carolina, médica psiquiatra famosa, e os conselhos da irmã espírita Joana, Cris está mais conformada com o acontecimento e disposta a ir ao centro espírita na esperança de receber uma mensagem do pai falecido. Deitada na cama, olhando o teto, Cris recorda o dia em que a mãe fez um bolo na data do seu aniversário. Reuniu suas amiguinhas, pôs um som jovem para as meninas dançarem. Cris dançava com um pensamento distante. Muitas vezes errou na coreografia e suas colegas chamou-lhe a atenção. Cris pensava no pai, seu Luciano, que lhe prometera uma boneca, que a TV anunciava com muita frequência, brasileirinha. A boneca tinha características físicas dos elementos formadores da etnia brasileira. A pele era coberta com tinta avermelhada semelhante à pele de índio. Os olhos eram verdes como a maioria das pessoas e de cor branca descendente dos europeus que vivem no sul do Brasil, e o nariz achatado como o do negro. Já passava das 8:30 da noite, caiu uma chuva fina e a comemoração tendia a se acabar. Cris perdera a esperança de seu pai chegar e dar-lhe a boneca. Quando tudo parecia perdido, surge finalmente na festa seu pai com um pacote. Desculpe, filha, eu ter feito você esperar tanto. Seu Luciano abraça a filha, dá-lhe um beijo carinhosamente e entrega-lhe a boneca tão almejada. Agora, Cris sai do devaneio e vai se aprontar para ir ao centro espírita, frequentado pela irmã Joana e amiga Andréia. Lembra que estava indecisa e até revoltada quando a irmã e a amiga fizeram o convite. Então teve a impressão de ouvir sua avó dizendo: "Vá, minha neta. Você não deve ficar neste estado em que se encontra. Isto não é bom para você, nem para o espírito de seu pai. Vá." Cris vai e tem esperança de receber uma mensagem do pai falecido. Já teve conhecimento de muita gente que foi e recebeu belíssimas mensagens de familiares desencarnados, porque ela não pode receber. Cris escuta uma batida na porta e responde: "Pode entrar." A porta se abre e Cris pode ver André e a irmã Joana. "Cris, como você está elegante, bonita. Parece que vai se encontrar com o namorado." "Lá é tudo simples", diz Andréia. Cris sabe disso. Certa vez eu levei ela, papai, mamãe e Luciana para assistir a uma palestra de Divaldo Franco. Realmente eu já fui. Sei que na doutrina espírita não acontece desfiles de moda, mas eu me sinto muito bem com esta roupa. Vamos nos apressar? Está quase na hora, diz Andréia. Capítulo 6. A reunião evangélica. Sentada numa cadeira embaixo do ventilador de teto, no amplo auditório da casa espírita, Cris é toda atenção para os oradores da reunião. Inicialmente fala uma senhora de bonita aparência. Ela faz o exórdio. Diz que ultimamente se fala muito em disco voador, extraterrestre. Tais fatos comprovam o que disse Jesus no Evangelho, e lê: "Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos preparar lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejas também." Meus irmãos, meus amigos, considerando que Deus é um ser perfeito, seríamos de certo modo tolos se acreditássemos que as diferentes moradas existentes no espaço infinito e a cada dia são descobertos mais planetas pelos cientistas teriam sido criados apenas para recriar nossas vistas. Deus é perfeito, logo tudo tem um fim. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos espíritos, classificou os mundos de modo geral em mundos primitivos, aquele onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiações e provas, aqueles em que o mal predomina, mundos regeneradores, aqueles onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem forças repousando das fadigas, mundos felizes, aqueles onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, moradas de espíritos purificados, onde o bem reina. A Terra pertence, portanto, à categoria dos mundos de expiações e provas. Por isso, o homem está exposto a tantas misérias.
Cris está gostando do que está ouvindo, acha tudo lógico, diz para consigo mesma. A doutrina espírita é maravilhosa. Em seguida é feita uma prece e tem início a segunda parte da reunião. A irmã que dirige os trabalhos passa a palavra ao médium e orador espírita, bonito rapaz de olhar cativante. Ele comenta as perguntas 154 e 155 do Livro dos Espíritos sobre a separação da alma do corpo. Ele diz que não é dolorosa esta separação. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga. A separação da alma do corpo em morte natural é gradual. Não se escapa como um pássaro que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Cris está fascinada pelo carisma do orador e sentindo algo que nunca havia sentido antes por outro rapaz. Na morte trágica, o espírito fica perturbado e, na maioria dos casos, não tem consciência que desencarnou e, assim sendo, sem condições de dar uma mensagem aos entes queridos. Ao ouvir isto, Cris fica triste. Será que seu pai não vai mandar uma mensagem? Capítulo 7. A mensagem. Encerrada a reunião evangélica, o auditório aguarda a mensagem dos parentes e amigos que não pertencem mais a esta vida. O médium concentra-se. Depois começa a escrever com as duas mãos num gesto mecânico e surpreendente. Desliza as mãos pelos papéis numa velocidade incrível. Concluídos os trabalhos mediúnicos, é pronunciado o nome completo dos autores das mensagens e perguntado se existem parentes ou amigos presentes. Em seguida são lidas as mensagens. Vamos ler agora a mensagem da avó Letícia. Querida Nora Carmen, neta Cris, Joana e Luciana, aqui presentes. Com a permissão de Deus, nosso Criador, Jesus, o Mestre Divino e a espiritualidade amiga, venho dar notícias minhas e do meu filho Luciano, e o testemunho que existe vida além da vida. Sei que vieram aqui na esperança de receber uma mensagem do esposo e pai. Infelizmente, o Luciano não tem condições ainda de dar uma mensagem. Ele se encontra em estado de perturbação e não tem consciência de que desencarnou. Cris, agora quero me dirigir a você e dizer que sai deste estado de desânimo que se encontra. Estas lembranças e este estado de choro que você tem vivenciado nestes dias é prejudicial ao espírito do seu pai. Ânimo, menina, a vida continua. Cris lembra quando você recebeu o convite para vir ao centro espírita? Ficou por instantes indecisa, sem saber se viria ou não. Cris recorda quando você era pequena e fomos certo dia ao centro da cidade e encontramos seu pai. Recorda o que aconteceu? Cris recorda do acontecido. Ela tinha 12 anos, foi com a avó para o centro da cidade e lá viu o pai com uma mulher. A avó chamou seu Luciano à responsabilidade e pediu para Cris não contar nada à sua mãe, e assim foi feito. Cris não tem dúvida nenhuma de quem está dando esta comunicação é sua avó Letícia, pois não comentou o acontecido com ninguém. Agora ela não tem nenhuma dúvida, é sua avó Letícia que deu esta mensagem. Parte 2, capítulo 1, visita à instituição de caridade, imita Jesus. Roberto França dirige seu automóvel. Ele vai fazer uma visita à instituição assistencial que mantém o lucro dos 100 livros de mensagens dos desencarnados em acidentes, romances mediúnicos, escritos por vultos da literatura universal e livros instrutivos de espíritos elevados que interpretam o Evangelho de Jesus e fatos do cotidiano. Lá distante, uma moça atravessa a rua, reduz a velocidade do veículo. Reconhece nela Cris, a moça que olhava muito para ele durante a palestra. Esta garota o impressionou muito. É como se já a conhecesse de outra encarnação. À vista, a instituição imita Jesus para que tenhamos um mundo maravilhoso. O conjunto de prédios que forma a instituição tem cada um deles uma finalidade. Entra no primeiro prédio. Criança feliz, um garotinho aparentando 6 anos de cor negra aproxima-se. Tio Roberto, você trouxe um brinquedo para mim. Roberto dá um embrulho à criança. Imediatamente ela rasga e vê o lindo carro de plástico. Feliz, ela o abraça. Roberto,
encontrara Benedito abandonado na frente da instituição e cuida como se seu filho fosse. Despede-se e segue para o prédio do idoso. Aqui vivem muitos velhos abandonados pelas famílias. Uma senhora dá um impulso em sua cadeira de rodas e se aproxima dele. Ela tem o rosto enrugado e a boca sem dentes. Roberto curva-se um pouco e dá um beijo na testa de Dona Zezé. Ela tem 90 anos. Vivia mendigando numa ponte da cidade. Certo dia foi atropelada e quebrou as pernas. Nesta época, Roberto estava acabando de construir o prédio do idoso. Fez o convite. Dona Zezé disse que só aceitava se ele arranjasse uma atividade para ela. E assim foi feito. Hoje ela participa do grupo de velhinhos que fazem lindos trabalhos de crochê. Prosseguindo sua visita, entra agora no prédio da produção. Aqui são ministrados cursos profissionalizantes para meninos e meninas de rua. Estes jovens que acabaram de assinar para Roberto passam o dia fazendo cursos profissionalizantes e à noite retornam para os seus lares. O que eles produzem é vendido às comunidades carentes a preços acessíveis às suas possibilidades. A instituição imita Jesus para que tenhamos um mundo maravilhoso. Conta com uma grande maioria de voluntários, pessoas que dão de 2 a 4 horas de trabalhos diários, médicos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas e etc. Executam trabalhos diversos na instituição. O quadro de funcionários é formado apenas de 12 pessoas remuneradas pelos serviços prestados. Terceira parte, capítulo 1. Ainda seu Luciano no umbral. Seu Luciano está vivendo uma rotina ruim. A vida está sendo tediosa. As situações se repetem. Este lugar de paisagem úmida e escura o faz pensar no purgatório. Será que está no purgatório? Amargurado faz uma prece a Deus. Meu Deus, estou me sentindo cansado, estressado, achando a vida sem sentido. Me ajuda, Pai do céu, liberta-me deste lugar ruim. Assim que acaba de fazer esta súplica, surge diante de si uma equipe formada de 3 pessoas. Uma delas, um senhor muito calvo, diz: Tenha fé, meu filho. Não perca a esperança da vida, o Criador não te desampara. De repente, surge alvo, lençol e uma maca improvisada. Seu Luciano é deitado na maca e se vê transportado diante de um muro alto, coberto de trepadeira florida. O portão se abre e seu Luciano tem a impressão de estar entrando numa cidade. Ao sinal do senhor calvo, os condutores depõem a maca improvisada. Percebe estar diante de um edifício com a aparência de um hospital. Capítulo 2. No hospital. Deitado na cama alta do hospital espiritual, seu Luciano observa o quarto onde está. É um quarto simples, tendo como utensílios um armário, uma mesinha e uma cadeira. Achando tudo estranho, que tem vivenciado desde que sofreu o acidente, pergunta: Onde estou? Quem são vocês? Entre pessoas amigas, na colônia espiritual Viver Feliz, responde o Senhor. Sim, o irmão Luciano desencarnou, não pertence mais ao número de encarnado do mundo. Ele se desespera e começa a chorar. Não chore, irmão. Agora você está na verdadeira vida, a vida espiritual. Depois de alguns minutos mais calmo, escuta o senhor calvo dizer: Respondendo à sua segunda pergunta, meu nome é Gabriel. Este Gabriel pode não ser o anjo descrito na Bíblia, no entanto, tem uma fisionomia serena. E estes 2 companheiros ao meu lado são o Leonardo e o Augusto. O Augusto é um senhor aparentando 45 anos e o Leonardo é um jovem de rosto bem simpático. Nós somos do Ministério do Auxílio e fazemos parte da equipe socorrista que resgata desencarnados, diz Augusto. A porta do quarto é aberta. Entra 2 senhores trajados de branco. Gabriel apresenta: Este aqui é o médico Carlos Alberto e este outro é o enfermeiro Nivaldo, tendo a função de assistente e visitador dos serviços de saúde. O médico Carlos Alberto ausculta seu Luciano e logo em seguida sai do quarto, acompanhado de Gabriel e seus auxiliares. Algum tempo depois, surge uma servente empurrando o carrinho. Seu Luciano é servido de caldo reconfortante e uma água muito fresca que aparenta ter fluido divino. Depois de se alimentar, começa a recordar dos maus momentos vividos quando estava no umbral e teve de sugar a lama da estrada. Capítulo 3. Tirando dúvidas. Alguns dias são decorridos.
Seu Luciano se acha íntimo de Nivaldo, este jovem de expressão amável. Valdo, confesso que estou muito confuso. Quando estava naquele lugar ensombrado, desculpa, Luciano, eu cortar seu raciocínio para esclarecer que aquele lugar assombrado chama-se umbral. Umbral é uma espécie de zona purgatorial, onde são deixados resíduos mentais. Umbral começa na crosta terrestre e está localizado acima da cidade onde nós vivemos na Terra. Valdo, outra dúvida que eu tenho é o porquê dos seres do umbral me chamarem de suicida, criminoso. Luciano, você tinha algum vício quando estava na Terra? Bebia um pouco e fumava. Pois é, meu irmão, os vícios foram as razões de o chamarem assim. Luciano, a pessoa que fuma, em especial, ela prejudica a si e aos outros que são fumantes passivos. O fumante abrevia seus dias. Por exemplo, se um fumante tivesse previsto para viver 70 anos e, devido às doenças do cigarro, desencarnasse aos 55, ele teria de passar obrigatoriamente 15 anos no umbral, pois as pessoas que agem assim são suicidas inconscientes e passam a ser criminosas quando não respeitam o direito das pessoas que não fumam, envenenando a saúde destas pessoas. Neste caso, as penas deles são maiores e são atormentadas muitas vezes pelos espíritos das pessoas que prejudicaram. Valdo, outra coisa que acho estranha é o fato do espírito ainda precisar se alimentar, vestir roupa. Realmente, Luciano, o espírito não precisa se alimentar. Acontece que quando desencarnamos, habituado que fomos ao alimento, levamos algum tempo até o perispírito se adaptar à nova situação. Quanto às roupas, devo dizer que durante algum tempo pegamos nas fábricas da colônia, mas depois nós mesmos podemos plasmar nossas roupas. Valdo, eu pensava também que quando a gente morresse, logo encontrasse os pais, parentes e os amigos que morreram antes. Antes de qualquer coisa, Luciano, prefira dizer desencarnar, pois esta palavra dá uma ideia exata da sua situação atual. Nós saímos da carne quando morremos e encarnamos quando nascemos. E sobre a sua pergunta, devo dizer que encontros podem acontecer, mas não são comuns. Depende do merecimento de cada um. Valdo, minha mãe não veio me visitar ainda. Quer dizer que é porque eu não tive o merecimento? Verdade. Mas sua mãe nunca deixou de interceder por você durante os anos que ficou no umbral. Valdo, onde vive minha mãe quando ela vem me ver? Luciano, sua mãe vive aqui mesmo na colônia espiritual. Ela trabalha no Ministério do Esclarecimento e breve virá visitá-lo. Luciano boceja. Nivaldo percebe que é hora de ir embora. Luciano, até amanhã. E antes que você me pergunte, o sono ainda é importante para a maioria dos recém-desencarnados. Bom sono. Capítulo 4. Visita materna. Seu Luciano levanta da cama e vai até a janela do quarto hospitalar. Contempla a belíssima paisagem externa. Uma murada com um portão de estrada e um bonito passeio ladeado por flores de diversos tipos. Rosa, a rainha das flores, jasmim, esta flor de excelente perfume, entre outras as quais acostumado a ver na terra. Nunca imaginara que após a morte do corpo pudesse ver quadro tão belo. Está encantado. Algum tempo depois tem a sensação de estar sendo observado. Olha para trás e, para sua surpresa, vê sua mãe, Dona Letícia, uma senhora com aparência de 60 anos, cabelos curtos. Dona Letícia vem se aproximando de seu filho com os braços abertos. Abraçam-se. É um abraço carinhoso. Meu filho, mamãe. Os olhos de seu Luciano enchem-se de lágrimas. Beija a mãe na face e percebe também lágrimas de emoção caindo dos olhos da mãe. Lembra da infância, da adolescência e das dificuldades vividas. Sua mãe sempre tinha uma palavra de encorajamento nos momentos de desânimo e conforto nos momentos de tristeza. Vamos, filho, pare de chorar, disse Dona Letícia. Em seguida, conduziu o filho até a cama, sentou-se ao lado e disse: Deita, meu filho, ainda está fraco. Seu Luciano olhou mais uma vez para sua mãe e percebeu coisas que não havia percebido antes. Dona Letícia estava com vestido com tons verde, cópia perfeita da veste que usava um dia antes de seu Luciano fazer o exame para tirar carta de habilitação. Neste dia, estava preocupado e sua mãe encorajou-lhe, e ele até se surpreendeu com o bom exame feito. Mamãe, por que não viesse me ver antes, buscar-me no umbral? Por que, filho?
não tivesse merecimento, fosse suicida ou inconsciente. Ele recorda os ensinamentos das religiões tradicionais, onde não é permitido missa, orações aos suicidas por terem infringido a lei de Deus. Para as reflexões e pergunta: Mamãe, mudando de assunto, como vai minha família? Estão bem, todos agora são espíritas. É mesmo? É. No princípio, a Cris sofreu muito, vivia deprimida. Precisou de remédio para retomar a vida normal e para conformá-la, o Ministério do Esclarecimento me deu permissão e, através da mediunidade de Roberto França, dei uma mensagem informando que você estava bem. Apenas estava perturbado, não podia dar mensagem e revelei acontecimentos particulares para ela ter certeza da autenticidade da comunicação. E como ela reagiu? Muito bem. Abraçou o espiritismo, hoje faz campanha do quilo, visita hospitais, colabora com a sopa e na distribuição de enxovais às mães carentes. E até namora o Roberto, lembra dele? Claro, é um ótimo rapaz, é o fundador do centro espírita onde Joana frequenta. Inclusive já assisti algumas de suas palestras. E a Carmen, mamãe? Sua esposa está bem, aceitou com naturalidade esta fatalidade da vida que é a desencarnação. Mamãe, me conta uma coisa, ela já casou novamente? No mesmo instante que formulou a pergunta, seu Luciano ficou esperando uma resposta negativa. Afinal, era homem de formação machista e sentiria uma grande dor se viesse a saber que sua esposa Carmen estava nos braços de outro homem. Filho, no momento sua esposa ainda está viúva, mas percebo ela bastante recíproca a um senhor que vem cortejando-a. Esta notícia desapontou seu Luciano. Ele queria que sua esposa continuasse viúva. Percebendo o desapontamento do filho, Dona Letícia diz: Filho, não vejo motivo para você ficar triste. Carmen foi uma excelente esposa e fiel até sua morte. Ela é uma mulher jovem ainda, com filhos criados e breve casados. Precisa de um companheiro para envelhecer junto. Seu Luciano reflete por algum tempo e conclui: sua mãe está certa. Afinal, a vida continua. Carmen merece refazer sua vida e encontrar um homem que a faça feliz. E as meninas, Joana e Luciana, estão bem também. Elas têm namorado. É, mamãe. Pelo que a senhora está me dizendo, em 3 anos mudaram muita coisa na minha família. É verdade, filho. Mamãe e o papai como vai? Seu pai está bem. Trabalha no Ministério do Auxílio. E assim que tiver um tempinho, vem vê-lo. Seu Luciano recorda de seu pai, aquela figura simpática, solidária e religiosa. Acompanhava sempre a esposa à missa e participava de campanha de caridade às comunidades carentes. Mamãe, quais as tarefas de papai no Ministério do Auxílio? Filho, o Ministério do Auxílio é responsável por atender doentes, ouvir rogativas, selecionar preces, preparar a reencarnação terrena e organizar turmas socorristas. E a senhora mamãe trabalha? Trabalho, filho. Para o Criador é de fundamental importância o trabalho. Ele é o alavancar do progresso. Seria tediosa uma vida contemplativa sem atividade. Seu Luciano analisa durante alguns segundos as palavras maternas. Ele mesmo ficava impaciente, angustiado quando não tinha trabalho. Conheceu colegas que se aposentaram, ficaram ociosos e morreram cedo. Seu Luciano volta à realidade e ouve: meu trabalho, filho, é no Ministério do Esclarecimento. Sou um dos magnetizadores do Ministério. Lá é possível saber quem fomos na encarnação passada. Mamãe, quer dizer que existe mesmo reencarnação? Existe, filho. E por que as religiões tradicionais não falam em reencarnação? Filho, as religiões são interpretações dos homens nas leis de Deus. O importante é seguirmos a doutrina de Jesus e a evolução espiritual acontecerá independente de sermos crentes da religião A ou B. Já decorreram mais de 4 horas desta conversação bastante esclarecedora. Sua mãe, Dona Letícia, levanta-se da cadeira e diz: bem, filho, já está na hora de ir, mas antes quero te fazer um convite. Estou com bônus horas sobrando e gostaria de levar ao teatro. Bônus horas? Teatro? É, filho. Bônus horas é o correspondente ao dinheiro entre os encarnados. E aqui na colônia espiritual viver feliz. Tem tudo o que existe nas cidades terrenas. A vida material é uma cópia imperfeita da vida espiritual. Capítulo 5. A visita paterna e o teatro. O Dr. Carlos Alberto acabou de sair. Seu Luciano recebeu alta.
Foram algumas semanas de internação no hospital espiritual. Agora seu Luciano aguarda com ansiedade a chegada dos pais que ficaram de levá-lo até sua nova moradia. De repente a porta se abre e aquele bonito casal vai entrando no quarto hospitalar. Seu Clóvis é daquelas criaturas que simpatizamos à primeira vista. Meu filho, que bom te ver. Seu Luciano abraça os pais e é abraçado. Depois de conversarem um pouco sobre o passado, seu Clóvis pega alguns pertences do seu filho e sai à rua. Luciano fica impressionado com tudo que vê. Bonita avenida com belíssimo passeio no meio, ornamentada por lindas palmeiras na altura de 1,5 m. O ar respirável é puro, pode-se ver muitas entidades indo na mesma direção deles e outros fazendo o percurso contrário. Há também entidades pensativas e outras endereçando olhares acolhedores. Nesse instante, passam diante de vários edifícios. Há placas em cada um deles. Neste momento, pode-se ver o Ministério do Auxílio. É aqui que seu pai trabalha, diz Dona Letícia. Eu queria um dia entrar neste prédio, papai. Qualquer dia entraremos juntos, filho. Seguem mais um pouco e agora passam na frente do Ministério do Esclarecimento. É aqui que a senhora trabalha, mãe, não é? É verdade, filho. Qualquer dia também eu gostaria de conhecer seu local de trabalho, mamãe. Não vai faltar oportunidade, filho. Neste instante, ao contemplar os vários edifícios, fica admirado com o que está vendo. É uma cópia perfeita da terra. Agora seu Luciano olha para o céu e vê aves cruzando os ares. Neste momento, param diante de uma condução coletiva de aparência funicular suspensa do solo a uma altura média de 5 metros. Isto é o aeróbus, diz sua mãe. O transporte desce até eles como se fosse um elevador. Muitas pessoas saem do seu interior. Seu Luciano, a mãe e o pai entram no aeróbus. A parte interna desta condução é confortável. Os três sentam em confortáveis poltronas. Olhando, procura identificar o condutor do veículo. Dona Letícia percebe a curiosidade do filho e esclarece. Os aeróbus que circulam na colônia não há necessidade de condutores, apenas aqueles que transitam fora da colônia. Vamos encontrar uma entidade conduzindo. Seu Luciano está fazendo uma viagem tranquila, sem solavancos, os quais estava acostumado a sentir quando dirigia seu caminhão na estrada. Percebe que a parada é feita com o aperto do botão nas estações. Neste instante, Dona Letícia aperta o botão e diz: chegamos. Seu Luciano e os pais atravessam 2 quarteirões e chegam numa casa sem muros, um passeio ladeado de jardins. O perfume no ar é agradável. Dona Letícia diz: pronto, chegamos, meu filho, seja bem-vindo ao novo lar. Seu Luciano entra na sala de estar e observa os móveis semelhantes aos terrestres, 2 sofás de 3 lugares, uma estante com livros e um aparelho semelhante à televisão. Venha, filho, diz Dona Letícia se dirigindo para um quarto. Abre a porta do guarda-roupa e entrega uma camisa parecida com a que ele tinha quando em vida e adorava vesti-la. Fantástico, mamãe. Como conseguiu trazer esta camisa até aqui? Esta roupa é plasmada, filho. Plasmada? Sim, plasmar é a capacidade que nós temos de mentalizar e conseguir fazer qualquer coisa igual ao que era na Terra. Mas para quem não sabe plasmar, pode pegar nas fábricas das colônias. Seu Clóvis observa o filho admirado e diz: filho, você ainda vai ficar muito maravilhado com o que ainda verá aqui na nossa colônia. Os 3 se aprontam e seguem para o teatro. Seu Clóvis vai até a bilheteria e dá o bônus horas ao bilheteiro e em seguida entram no teatro e ficam num camarote frontal. A peça encenada é Há 2000 anos de Emmanuel. Seu Luciano fica atento ao desenrolar do espetáculo. O início é o senador romano Públio Lentulus e seu amigo Flamínio Severus, conversando num amplo terraço. Seu Luciano está envolvido com a peça teatral e o encontro do senador Públio com Jesus. É emocionante a cena. Terminado o espetáculo, Dona Letícia diz: gostou, filho? Muito, mamãe. Com certeza vai gostar da peça da próxima semana. Violetas na janela, diz seu Clóvis. Esta, o Luciano vai chorar, diz Dona Letícia. Capítulo 6. Visita ao Ministério do Esclarecimento. Hoje está fazendo mais de 4 anos que seu Luciano desencarnou. Durante este tempo, ele participou de cursos,
Assistiu aos vários espetáculos teatrais que foi convidado, palestras e estagiou em vários ministérios da colônia espiritual, porém não recebeu ainda autorização para ler anotações particulares de suas existências passadas. Após seu Luciano refletir sobre tudo isso, a mãe dele se aproxima e diz: Filho, tenho boas notícias para você. Finalmente, o ministro Assis, responsável pelo Ministério do Esclarecimento, autorizou você a ler as anotações referentes à sua reencarnação passada, abrangendo o período de 250 anos. Só 250 anos, mamãe? É, filho. 250 anos é a média de uma encarnação para outra. Mamãe, quer dizer que a cada 250 anos temos uma nova encarnação? Não, filho. Isto é, conforme já falei, uma média. Há espíritos que reencarnam com intervalos de meses, anos, porém a média é de 250 anos. E por que ele não permitiu que eu lesse 500 anos? Provavelmente eu estaria tomando conhecimento do que aconteceu comigo em 2 encarnações, sim. Ele me falou que você seria incapaz de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Vamos, diz Dona Letícia, e em seguida leva o filho até a seção de arquivo. Pega uma pasta e lê, Luciano Bezerra. Depois vem a data de encarnação, a cidade e a data da desencarnação. Seu Luciano passa horas lendo as anotações. Percebe que as leituras são apenas informativas, situando lugares onde viveu, com quem conviveu e as situações que enfrentou. Terminada a leitura, conversa com a mãe. Mamãe, eu não me lembro de nada que tenha lido haja acontecido comigo. É assim mesmo, filho. Como você deve ter percebido, a leitura é apenas um relato da existência passada. É como se você estivesse lendo um romance. A partir de agora, você vai ler este romance, ou melhor, memórias, durante 2 anos, sem prejuízo de sua tarefa no Ministério da Colônia. Em seguida, será dada orientação de como você entrará nos domínios emocionais das recordações. Agora são decorridos 6 anos da desencarnação de seu Luciano. Nesse tempo, ele trabalhou, leu o livro de sua vida, porém hoje, finalmente, chegou o dia dele ficar no domínio consciente de tudo que leu. E neste momento, está se dirigindo até os magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Entra numa sala. Os espíritos técnicos no assunto aplicam passes no cérebro de seu Luciano, despertando energias adormecidas. É incrível. Seu Luciano está entrando nos domínios dos acontecimentos lidos. É como se de repente se lembrasse de fases de sua vida, infância, adolescência e a fase adulta. Mamãe, eu estou lembrando agora de um acontecimento muito marcante na minha vida passada. Eu jogava pessoas de cima de torres. Estas pessoas eram inimigos meus. Imediatamente, a mente de seu Luciano vai relacionando fatos e conduzindo a conclusões. Na encarnação passada, ele foi uma pessoa que atirava inimigos de lugares altos. Será que é o fato de ter jogado pessoas do alto levou Deus a castigá-lo, dando a ele nesta última encarnação uma morte violenta num precipício? Mamãe, esta morte violenta que tive foi um castigo de Deus pelo que fiz no passado. Não, filho. Deus não castiga ninguém. O Criador legislou, entre outras, a lei de causa e efeito. E tudo o que fazemos tem consequência, e para que não venhamos a sofrer bastante no futuro, devemos pensar 2 vezes sobre tudo o que devemos fazer. O fato de você ter jogado pessoas do alto de edifícios no passado não necessariamente o conduziria a ter na próxima encarnação uma morte violenta. Você poderia ter pago sua dívida sendo funcionário da aeronáutica, pilotando aviões, fazendo muita caridade, pois o bem que nós fazemos pode nos livrar de provas difíceis. Conta-se nos meios espíritas a história de um homem bom, operário de uma fábrica. Certo dia, este homem perdeu uma mão numa máquina. Então, todos achavam Deus injusto, pois aquele homem tão bom não merecia ter sido vítima desta desgraça. O irmão espírita consultou a espiritualidade amiga e esta respondeu que aquele homem encarnara para perder o braço, mas como for um homem bom, foi atenuada sua prova, vindo a perder apenas a mão. Devemos fazer sempre a caridade e seguir as instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. 4ª parte. Em busca do amor de nossas vidas. Capítulo 1. Alma gêmea.
21h50. Cris acaba de chegar do centro espírita. Deita na cama, tenta conciliar o sono. Vira para um lado, vira para o outro e parece que o sono não quer vir. Sente que a cada dia que passa está mais apaixonada por Roberto. Foram 5 anos de ESD, estudo sistemático da doutrina espírita, tendo-o como um dos monitores do curso. Serviu-lhe mais para estreitar os laços de amizade e concluir que aquela primeira atração, aquilo diferente que sentiu na primeira vez que o viu, é o que se costuma chamar de amor à primeira vista. Será que isto de amor à primeira vista é o amor de várias encarnações? Quem terá sido ela na última encarnação e ele? Muita gente costuma chamar este amor que os une em várias encarnações de alma gêmea ou outra metade da laranja. É equívoco, tendo em vista que o espírito é indivisível. Na realidade, o que acontece é a união de espíritos afins, espíritos que gostam de estar ao lado do outro nas encarnações. Cris passa muito tempo com estes pensamentos, até que ela adormece. Inglaterra é um convento do século XV. Nesta encarnação, Cris é a irmã Elizabeth, traz um hábito de freira, cuida de uma criança recém-nascida do sexo masculino, é seu filho. Só a Madre Superior e o pai da criança, o Padre Charles, sabem desta história. O fato é que os dois religiosos se envolveram e a criança foi concebida. Irmã Elizabeth passou muitos dias se autoflagelando, até que um dia a Madre Superiora desconfiou que a irmã Elizabeth não estava engordando como dizia, e sim estava grávida. Botou a religiosa contra a parede e esta confessou. A Madre Superiora chamou o Padre Charles e combinaram que, para não denegrir a imagem da igreja, o melhor a fazer seria afastar a irmã Elizabeth do convento por algum tempo até a criança nascer. Depois, abandonariam a criança na porta do convento e, assim, a irmã Elizabeth teria seu filho junto de si, e as irmãs da congregação religiosa e os fiéis da igreja nada saberiam, e assim foi feito. Hoje está fazendo 15 dias que a criança nasceu. Irmã Elizabeth coloca a criança no berço. Quando chega o Padre Charles, que é o Roberto, da encarnação atual, e decidem colocar o nome de Charles. Capítulo 2. Cris será o amor de minha vida? Roberto encontra-se no escritório. Tenta fazer o roteiro da palestra que dará hoje à noite no Centro Espírita. Não consegue se concentrar no que faz. Seus pensamentos divagam. Pensa em Cris, porque esta garota de 20 e poucos anos o fascina tanto. Nesta madrugada sonhou que se encontrava com ela e ambos iam para uma sala, e lá viam na tela rememorativa a última encarnação dos dois, no século XV, num convento. Eles devem ser espíritos afins que costumam encarnar e se unir frequentemente ao longo das encarnações. Roberto questiona-se: será que deve ser celibatário na encarnação atual? Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco optaram por esta conduta. Será que deve seguir o exemplo destes dois grandes espíritas? Está indeciso. Faz uma prece a Jesus, o governador da terra. Instantes depois, sente a presença de Graciliana, seu guia espiritual. Se as pessoas soubessem a importância da prece, com certeza, seríamos um mundo melhor. Jesus, não podendo vir, manda seus ministros, e ninguém deixará de ser atendido. Tendo a faculdade mediúnica auditiva, Roberto escuta a voz de Graciliana. Roberto, você deve aceitar a Cris como sua esposa. Ambos contrataram este casamento na espiritualidade e têm uma grande missão de divulgar a doutrina espírita no mundo, através de palestras e livros. Capítulo 3. Roberto será o amor da minha vida? Cris senta à mesa para fazer o planejamento de sua aula. Escreve uma coisa, em seguida o pensamento sobrevoa. Pensa em Roberto. Ontem à noite teve um sonho muito confuso. Viu-se no hábito de freire e Roberto com batina de padre. Meu Deus, que este sonho significa? Cris sente-se apaixonada por Roberto. Será Roberto o homem de sua vida? Será que este relacionamento tem futuro? Cris, uma garota muito experiente, estudante de psicologia, boa observadora do comportamento humano e com grande bagagem de conhecimento espírita, conclui sim para a pergunta que fez a si mesma. No passado, o relacionamento com tendência a dar certo era o seguinte: opostos se atraem. Hoje nosso planeta está deixando pouco a pouco de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo regenerador.
Agora, a tendência do relacionamento certo é aquele baseado na homogeneidade. Bom, ambos são espíritas. Pôde observar que as diferenças dela para ele são pequenas coisas que ela não faz, mas admira e tem vontade de no futuro fazer. Capítulo 4. Confraternização do Oeste. Estudo sistemático da doutrina espírita. Hoje é dia 14 de dezembro, dia de confraternização do Oeste. Todas as turmas do curso estão reunidas nesta sala. Converso num tom de voz que não chega a perturbar. Gilda, vice-coordenadora do curso, distribui uma mensagem com uma numeração no topo do folheto. Colegas conversam, comentam da importância do Oeste em suas vidas. Armando, um dos monitores, e Sandra, a coordenadora do curso, tiram livros de sacolas plásticas e põem-nos sobre a mesa. A outra mesa com salgadinhos, bolos e refrigerantes. Roberto e Cris trocam ideias, há no ar um clima de paz proporcionada por este ambiente agradável. Agora tem início uma pequena reunião. Sandra, coordenadora do curso, cumprimenta todas as turmas do ESD e parabeniza a turma K, a de Cris, que está concluindo o curso hoje. Sandra fala da importância da unificação do conhecimento espírita. Em seguida é feita uma prece. Depois fala Roberto, presidente da instituição. Agora tem início o amigo secreto. Por coincidência, Roberto tira Cris. Ambos se cumprimentam com um beijo na face. Cris é toda felicidade. Ganhou o livro que pediu no amigo secreto, Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Outro sorteado desta vez é Roberto. Cris fica alegre. Roberto ganha o livro Há 2000 anos de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Agora todos os componentes da festa vão aos comes e bebes. Roberto, Cris e os demais do grupo tiram fotos e conversam. Final de festa, Roberto oferece uma carona a Cris. Capítulo 5. Início de namoro. O alto passeio percorre uma bonita avenida arborizada. No final há um semáforo. Roberto para. O sinal de trânsito abre e ele dobra à direita. A rua está meio deserta. Cris e Roberto sentem vontade de falar, mas estão sem saber como começar o diálogo. Finalmente ele quebra o silêncio. Sabe, Cris, estou muito feliz com o movimento espírita. Graças a Deus e aos divulgadores, muitas pessoas já sabem distinguir o que é espiritismo e outras denominações baseadas no mediunismo. Realmente, Roberto, eu mesma quando era pequena pensava que o espiritismo era coisa do diabo. Hoje eu paro para pensar e percebo que este ensinamento era massificado pelos fanáticos religiosos. Nós que não tínhamos o senso crítico e esta fé raciocinada que o espiritismo desenvolve, aceitávamos cegamente muitos absurdos. O veículo chega à casa de Cris. Roberto para, abre a porta e rapidamente corre e também abre a porta do lado de Cris, como faziam os cavaleiros antigamente. Cris fica lisonjeada com este ato tão gentil. Ela desce do carro. Obrigada, Roberto. Os olhos de ambos se encontram, e é como falassem do amor recíproco que sentem um pelo outro. Beijam-se. É um beijo apaixonado. Cris, eu te amo. Eu também, Roberto. Desde o primeiro momento em que eu vi, senti algo que nunca antes tinha sentido por pessoa nenhuma nesta vida. Tornam-se a beijar apaixonadamente. O céu colabora para este bonito momento. Está estrelado e com uma bonita lua cheia. Capítulo 6. O amor é lindo. Cris e Roberto estão sentados à mesa, sob um guarda-sol num barzinho improvisado à beira-mar. É verão. Há muitos coqueiros na praia. O clima é agradável. A areia da praia é branquinha. Muitos banhistas tomam banho de mar. Algumas mulheres estão deitadas sobre a toalha tomando bronzeado. É antes das 10 da manhã e é próprio tanto ao bronzeado como ao banho em crianças. Diferente da maioria das pessoas que bebem cervejas, eles tomam refrigerantes e conversam. Sabe, Cris, eu gosto muito de admirar o mar. Ele me transmite uma energia que me faz sentir muito bem. Eu também, Roberto. A praia me faz lembrar com muita saudade do meu pai. Era bem transparente o carinho que ele tinha por mim. A Luciana, minha irmã menor, tinha muitos ciúmes disto. Quando víamos a praia, meu pai costumava me botar no ombro. Eu ficava em pé e dava mergulho. Outras vezes encontrávamos barcos de pescadores. Ele me botava nestes barcos e eu mergulhava.
Era muito bom, tudo aquilo. Os olhos de Cris se enchem de lágrimas. Não chore, Cris. Seu pai está bem vivo. Enquanto você falava, eu vi ao seu lado. Verdade? Claro, Cris. Porque eu mentiria? Seu Luciano é um homem que aparenta ter 49 anos, de bigode, um rosto que lembra você. Estou arrepiada. É isso mesmo, Roberto. Capítulo 7. Desvendando o mistério. O vento conduz uma mecha de cabelo para os olhos de Cris. Crianças se vestem para ir embora. As moças que se bronzeavam erguem-se. Cris tira a mecha de cabelo dos olhos e diz: Agora, Roberto, fale de você. Cris: A história da minha vida não é nada interessante. Não enrola, Roberto, fala. Eu quero saber sobre sua vida. Bem, Cris, eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs. Muito cedo fiquei órfão de mãe. Tinha 7 anos quando ela morreu. No mesmo dia conversei com ela. Você não tinha medo de conversar com sua mãe falecida? Não. Para mim era muito natural. Depois meu pai casou com uma mulher maravilhosa que é espírita e esclareceu para todos que eu era médium vidente. Passei a frequentar uma casa espírita bem orientada, até que resolvi fundar o Centro Espírita Planto Bem para Colher o Bem, onde tive a felicidade de conhecer você e o anexo assistencial. Imita Jesus para que tenhamos um mundo maravilhoso. Capítulo 8. Uma das muitas viagens. O táxi roda no asfalto. O motorista, um senhor, aparentando 50 anos, está com as mãos firmes no volante, olhando atento à estrada. Cris observava mais uma vez o perfil deste homem e recorda o pai. Como gostaria que seu Luciano estivesse participando deste momento importante de sua vida. Casou, tem convicção íntima que o homem de sua vida, Roberto, gostaria que tivesse sido uma cerimônia simples, mas devido a Roberto ser um médium conhecido, não puderam impedir o assédio da imprensa e mesmo da comunidade espírita. O taxista para no semáforo vermelho. Uma senhora aparentando 60 anos atravessa a avenida. Roberto lembra da mãe. Gostaria muito que ela fosse encarnada e participasse desta sua alegria. De repente, surge na cadeira da frente ao lado do motorista de táxi a mãe de Roberto, a mesma mulher de rosto jovem que se apresenta a ele desde os 7 anos. Mãe, que satisfação em vê-la aqui conosco. Conversam. Cris, como não tem evidência e audiência, não vê nem escuta o que a sogra desencarnada diz. Apenas escuta a voz do marido. O taxista olha de lado desconfiado. Possivelmente, se não conhecesse Roberto, estaria pensando que tinha como passageiro uma mulher e um louco. Ele se despede da mãe. O táxi vai chegando no aeroporto. O taxista estaciona o veículo. Roberto paga ao taxista que lhe deseja uma boa viagem. Abraçados, Cris e Roberto dirigem ao portão internacional. Ele está muito feliz porque tem ao seu lado a mulher amada e vai divulgar a doutrina espírita em Portugal, em mais um congresso internacional de espiritismo. Capítulo 9. Visita à família. Seu Luciano desceu do aeróbus e o condutor prossegue a viagem com os companheiros que também irão visitar suas famílias. Olhando para a casa onde viveu a última existência, observa pequenas mudanças. Por exemplo, a fachada da casa antes era amarela, agora é verde. O oitão, onde antigamente estacionava seu caminhão, hoje é ocupado por 2 veículos autopasseio. Entra na casa, alguns móveis mudaram de posição, outros são novos. Encontra Dona Carmen no quarto se aprontando para sair. Aproxima-se dela e pergunta onde vai. Dona Carmen não registra a pergunta de seu Luciano auditivamente, mas subjetivamente quando passou a pensar no que fará nesta noite. De repente, no ato involuntário ao fechar a porta do guarda-roupa, bate num porta-joia que cai espatifando-se no chão. Seu Luciano deixa Dona Carmen apanhando os pedaços de biscuit e vai até o oitão, onde está sua filha Joana dentro de um carro. Aproxima-se da filha e procede da mesma forma como procedeu com Dona Carmen. Formula as seguintes perguntas. Como estão Luciano e Cris? Como vai você, filha? Joana não escuta as perguntas com os ouvidos materiais, e sim com os espirituais. Imediatamente começa a responder em forma de lembranças. A irmã Luciana está bem, foi ao cursinho. Cris casou com Roberto há 2 meses atrás e já voltaram da lua de mel. E ela, Joana, está bem também. Desenvolve a mediunidade no centro espírita. Repentinamente,
Joana começa a lembrar do pai. Faz um pouco mais de 6 anos que o pai desencarnou. Será que ele veio visitar a família? Dizem os espíritos que quando lembramos de pessoas desencarnadas, elas estão perto de nós. Mamãe, há pouco, eu pensava no papai, diz Joana. Eu também, filha. Tive a impressão de que seu pai estava dentro de casa. Seu Luciano acomoda-se no estofado do veículo e fica ouvindo a conversa entre Joana e Dona Carmen. Joana fala à mãe sobre o seu curso universitário, assistente social. Diz que não poderia ter escolhido melhor profissão, a quem tem como objetivo principal a ajuda aos semelhantes. Dona Carmen está insegura sobre o relacionamento com o pretendente. Será que é certo, depois de mais de 6 anos de viuvez, refazer a sua vida? Todos os passageiros do veículo veem a fachada do centro espírita. Imita Jesus para que tenhamos um mundo maravilhoso. Imitar Jesus não significa vestir camisolão e deixar os cabelos crescerem. Seguir Jesus é seguir seus ensinamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Capítulo 10. Mais uma mensagem. Quando o seu Luciano, Dona Carmen e sua filha Joana descem do carro, já encontram um bom número de pessoas se dirigindo para o auditório, onde vai ocorrer a reunião evangélica. Joana está médium de pressentimento que está incluída na variedade de médiuns inspirados. Caminha com a mãe, quando de repente uma ideia lhe surge à mente. Seu pai vai dar uma comunicação daqui a pouco. Encara a mãe e diz: Mãe, papai vai dar uma mensagem hoje. Será mesmo, filha? Tenho certeza, mãe. Depois de alguns minutos, o auditório encontra-se totalmente ocupado. Seu Luciano observa que o número de desencarnados é maior que o número de encarnados, e a diferença do encarnado para o desencarnado é o cordão fluídico que o primeiro possui. Tem início a reunião evangélica. O tema escolhido pelo orador da noite é reencarnação. Com tom de voz agradável, este senhor, aparentando 50 anos e uma fisionomia serena, diz que a reencarnação é um fato comprovado por inúmeros pesquisadores. Ilustra a palestra contando o caso de uma criança que descreveu o local de sua encarnação passada, citando o nome dos pais e o modo como desencarnou. Os pesquisadores checaram as informações e constataram que a criança havia dito a verdade. Encerrada a reunião evangélica, Roberto fica sozinho na tribuna e concentra-se. Imediatamente começa a receber as mensagens. A primeira mensagem é de um desencarnado em acidente de moto. Ele fala que está bem e cita a particularidade da família. Enquanto observa o médium Roberto, aproxima-se de seu Luciano, o espírito desencarnado. Seu nome Daniel. É o dirigente espiritual da reunião. Ele diz que Roberto é um dos poucos médiuns no Brasil que recebe comunicação de espíritos desencarnados em acidentes ou situações inesperadas. Tais comunicações são muito importantes, pois conforta os pais desesperados com a morte brusca dos filhos. Outro médium que ficou bastante conhecido neste tipo de comunicação foi o mineiro Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier tem mais de 400 livros publicados sobre temas variados. Impossível um escritor conseguir tal feito. Em determinado momento da conversa, Daniel diz: Luciano, prepare uma mensagem para dar aos seus familiares encarnados. Eu? Sim, você mesmo. Seu Luciano pensa um pouco e em seguida escreve a mensagem. Depois, com a prancheta na mão, vai para junto do médium Roberto e dita a seguinte mensagem: Querida Carmen, filha Joana e todos aqui presentes, sei que há muito tempo esperam uma mensagem minha, porém só agora tenho condições de fazê-lo. Eu estou muito bem. Encontrei todos aqueles que me antecederam, papai, mamãe, meus avós e alguns amigos. Carmen, hoje visitei aquela que foi minha moradia terrena. Notei você muito nervosa, com a possibilidade de refazer sua vida, e quando percebeu minha presença e espírito, acabou quebrando um biscuit. Digo-lhe que se sinta à vontade para decidir sua vida. Você é uma mulher livre. Analise se esta pessoa vale seu amor, e em caso afirmativo não hesite, decida. Dona Carmen olha para Roberto e conclui: a comunicação é autêntica, pois o episódio do biscuit não havia comentado com ninguém e tampouco o receio de refazer sua vida. Quero agora deixar o recado às minhas filhas Joana, Luciana e Cris. Estou muito feliz por vocês serem as criaturas maravilhosas que são e ter escolhido a doutrina espírita para o seu crescimento espiritual. Luciano.
Capítulo 11. A despedida. Dona Letícia torna a olhar mais uma vez a fachada do edifício onde fica o Ministério do Esclarecimento. Bons momentos viveu neste ministério. Sábias orientações recebeu do ministro Assis. Muitos espíritos pôde ajudar a esclarecer. Lágrimas vêm aos olhos de Dona Letícia. Como gostaria de continuar fazendo este trabalho aqui, mas o dever me chama. É hora de reencarnar, resgatar débitos do passado. No ano 30 da nossa era, Dona Letícia foi um feiticeiro. Tinha uma mediunidade excepcional, fazia consultas por dinheiro, prejudicou muita gente e agora vai voltar novamente com a mediunidade de prova. Ela tem pedido muito a espiritualidade. Seus amigos espirituais daqui do plano espiritual vibrem, aconselhem, para que desta vez não venha a fracassar nas provas. Seus futuros pais são 2 empregados do comércio português. Eles vivem dificuldades financeiras e Dona Letícia, breve no corpo de um homem, será tentada a cobrar pelo dom da mediunidade. Dona Letícia amanhã iniciará a visita a espíritos que tiveram provas semelhantes e podem lhe ajudar com suas experiências. Ergue a cabeça. Mamãe vai dar tudo certo, disse o Luciano. Letícia tem a certeza que desta vez vencerá todos os obstáculos que possam surgir na sua vida, disse seu marido, também desencarnado. Final.